pessoas, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Geografia aqui para falar sobre urbanização. Na aula de hoje, é interessante a gente pensar a urbanização como um processo que é fruto de outros processos históricos. A urbanização ela é um resultado de outros acontecimentos históricos, principalmente do processo de industrialização, além de outros ciclos econômicos. Como assim, professor? A urbanização é a modificação, a transformação do campo em urbano. É a população que era mais rural e passou a ser mais urbanizada. E esse processo de urbanização ele tem uma relação muito forte justamente com os ciclos econômicos e o processo de industrialização, onde os ciclos econômicos foram responsáveis a criar os principais pontos de urbanização, as principais cidades brasileiras, os principais núcleos populacionais. Em que sentido? Pensamos que o litoral brasileiro foi povoado por conta do ciclo da cana-de-açúcar, o interior do Brasil foi povoado aqui no Nordeste pela produção do gado, né? A criação do gado. O interior, por exemplo, de Minas Gerais foi muito influenciado pelo ciclo do ouro, enquanto que o Sudeste foi muito influenciado também pela questão do café, a região norte, por conta do látex. E aí a gente começa a perceber também uma relação da urbanização com a industrialização. A indústria foi quem gerou esse processo de mudança de um Brasil rural para um Brasil urbano. Iniciando aí alguns fatores históricos que influenciaram nessa urbanização, a gente pode começar pela chegada da família real portuguesa no Brasil. Antes disso, o Brasil ele não tinha indústria, era impossível ter indústria no Brasil, e isso era um acordo com Portugal, já que Portugal estava se industrializando e ele não ia permitir que a sua colônia criasse uma concorrência. Então o Brasil ele não poderia ter fábricas naquele período. Mas com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, a gente teve a chamada abertura dos portos. Essa abertura dos portos teve um ponto muito importante, que foi a entrada de imigrantes. E além disso, a gente teve a permissão da indústria brasileira. Então a gente começou a ter alguma indústria ali, mas é uma indústria chamada de bens de consumo. São produtos que não são tão complexos de serem produzidos, não são produtos tão industrializados assim. Mas já foi um pontapé inicial. Tá, professor, e como é que essa imigração, essa abertura dos portos e a entrada de imigrantes permitiu a urbanização ou a industrialização? A gente pode pensar que essa imigração, essa quantidade de pessoas entrando no nosso país, gerou uma sociedade de consumo. Pense o seguinte, quais são as maiores marcas de smartphones no mundo? Pense aí quais são as marcas que mais vendem smartphones no mundo. Se você parar para pensar, a maior parte, os primeiros lugares estão na Ásia. Por quê? A maior concentração populacional está na Ásia. Então, só o mercado consumidor asiático já consegue deixar essas marcas nos primeiros lugares dos mais vendidos. Ou seja, o mercado consumidor aqui no Brasil, com a entrada de muitos imigrantes, fez com que fosse possível ter um processo de industrialização, já que para industrializar, eu preciso desse mercado consumidor. Além disso, um outro fato importante foi a abolição da escravidão. Por quê? Imagine que um escravo, ele não consome. Então é uma população muito grande de escravos que não vai estar ali dentro do mercado consumidor. E é a partir do momento que eu acabo com a escravidão no Brasil, eu também aumento o meu mercado consumidor. Então, ali no século XIX, a gente tem a chegada da família real portuguesa, abrindo os portos, permitindo a industrialização, imigrantes chegando no Brasil e o fim da escravidão, o que gerou uma sociedade de consumo, um mercado consumidor muito forte aqui no nosso país. Por mais que nesse período a gente tenha um processo de industrialização iniciando, a gente ainda tem um país que é chamado de um país agroexportador. A nossa economia é a economia agroexportadora, a população ela vive em sua maior parte no meio rural, e a gente tem a economia baseada no café. Foi o café que fez com que o centro econômico do Brasil mudasse do Nordeste para o Sudeste. E essa concentração de capital, por mais que tivesse a permissão agora da indústria, ainda ficava no café. Com a crise do café, que foi um fruto da crise de 1929, os Estados Unidos deixou de comprar o café brasileiro, o Brasil entrou em crise nesse ramo, a gente começou a ter uma mudança de investimentos. A gente começou a ter um investimento mais no setor industrial, que foi ali a partir de 1930, a chamada Revolução Industrial Brasileira. A partir daí, a gente pode citar
dois presidentes que foram importantíssimos para mudar essa ótica brasileira de um país agroexportador. Foi Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a partir ali de 1930, começou a implantar uma mudança no sentido industrial, criando a chamada indústria de base. O que é indústria de base? Indústria de base é aquela indústria que serve de apoio para outros tipos de produção industrial. Exemplo, se eu tenho uma fábrica de ferramentas, uma fábrica de utensílios de casa, eu preciso de matéria-prima. E para uma fábrica seria um problema muito maior ter que extrair a matéria-prima, transformar essa matéria-prima para depois produzir os meus itens. Então a indústria de base ela dá um sustento para essa indústria mais específica, né? Então com Getúlio Vargas a gente teve o início ali da Petrobras, a gente teve o início da Vale e da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E essa indústria de base deu suporte para a chegada de várias indústrias aqui no Brasil. Com Juscelino Kubitschek, a gente teve um incentivo à chamada indústria automobilística. Juscelino Kubitschek incentivou a produção de rodovias. O nosso modal de transporte, ou seja, a base de transportes no Brasil antes disso, era um modal ferroviário. A partir do governo de Juscelino Kubitschek, a gente começou a ter uma mudança nesse sentido, onde a gente começou a ter incentivos para as rodovias. É por isso que hoje em dia os transportes de longa distância no nosso país, muitas vezes é feito a partir de rodovias e não de ferrovias. Então, a gente teve uma mudança nesse sentido e incentivou a entrada de multinacionais, de empresas do ramo automobilístico. Então, Juscelino Kubitschek começou a criar estradas, né, fazer as rodovias, justamente para incentivar a população a consumir os produtos automobilísticos e, consequentemente, ter um avanço da indústria e um avanço na economia brasileira também. Dito isso, a gente tem um país que está se industrializando e a gente tem que pensar que o meio urbano ele é conhecido pelo setor econômico. O setor primário ele é um setor que diz respeito ao meio rural, enquanto que o meio urbano está relacionado com o setor secundário e terciário da economia, ou seja, ele está relacionado com o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de serviços e comércio. Então, o meio urbano começa a se fortalecer dentro desse cenário mais industrializado. Além disso, para ter essa migração do meio rural para o meio urbano aqui no Brasil, a gente tem que ter fatores repulsivos no campo. Como assim, professor? Todo processo migratório tem fatores atrativos e repulsivos. No caso da urbanização brasileira, da população saindo do campo e indo para a cidade, os fatores repulsivos foi justamente o êxodo rural. A falta de emprego, a falta de oportunidade, péssima infraestrutura do meio rural fez com que as pessoas migrassem para o meio urbano. Então esse é o chamado êxodo rural, é o fator repulsivo do campo. Enquanto que nas cidades estavam sendo instaladas as fábricas, né, a indústria estava crescendo e isso foi um fator atrativo para a população migrar para o meio urbano. Além disso, essa imigração ela aconteceu não só do meio rural para o meio urbano, como em regiões diferentes, já que a industrialização e a urbanização brasileira ela sempre foi muito concentrada. A gente percebe hoje um processo de desconcentração urbana e industrial, mas até 1950, 60 era muito forte, era muito nítido essa diferença da concentração urbano-industrial brasileira. Pensando assim nessa urbanização brasileira, a gente teve essa mudança do campo para a cidade. É tanto que, se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas que a gente conhece, os pais ou avós, eles são originários do interior, vieram do meio rural. Por quê? Porque foi justamente ali de 1950 a 60 que a gente teve essa mudança do campo para a cidade no Brasil. E hoje a gente tem a maior parte da população vivendo no ambiente urbano. Aliás, falando dos ambientes urbanos, temos que falar que o Brasil ele tem as chamadas metrópoles ou regiões metropolitanas. Essas regiões são regiões onde você tem ali uma rede urbana. Essa rede urbana é onde você tem cidades que são conectadas e cada cidade oferece um serviço diferente. Então, cidades que têm uma maior concentração urbana, que estão ali numa hierarquia urbana mais alta, elas têm uma maior concentração de serviços que atrai essas outras cidades que estão na rede urbana, que estão na região metropolitana, certo? Então, pensando assim, a gente vai ter aí essa malha urbana e essa rede urbana. Além disso, o processo de urbanização brasileiro, como foi muito repentino, de 1950 a 60, a gente teve também problemas urbanos, já que as cidades brasileiras, na maioria dos casos, são cidades não planejadas. E para hoje eu preparei 3 problemas graves no meio urbano.
O primeiro deles é a macrocefalia urbana, um tema bem recorrente nas nossas provas. A macrocefalia urbana é um inchaço urbano, e isso se deve por conta do processo migratório. Muitas vezes a gente coloca a culpa dos problemas urbanos na gestão ou em algum tipo de problema de corrupção que acontece dentro da cidade. Mas o processo migratório é muito importante, porque não há um planejamento pensado na quantidade de pessoas que estão migrando para lá. Então, a superlotação da cidade, e aí você tem uma péssima infraestrutura para essa quantidade de pessoas, gera problemas urbanos. Então é só como a gente pensar, por exemplo, em um prato. Se você vai no restaurante e pede um prato para 2 pessoas, esse prato serviria para 2 pessoas. Mas se você vai com 6 pessoas almoçar, talvez esse prato não seja suficiente. A culpa é do prato? Não, a culpa é porque você tem muito mais gente do que aquele prato, teoricamente, iria suportar. Então, macrocefalia urbana é esse inchaço urbano. O outro problema urbano é a segregação socioespacial. A segregação socioespacial é um processo onde você tem pessoas que não têm condições de se manter no meio urbano, porque eles são mais caros geralmente, e por conta disso eles ficam em áreas mais afastadas ou em áreas de risco socioambiental. E o terceiro é a autossegregação socioespacial. Pessoas com maior poder aquisitivo, por não se sentirem aparadas pelo poder público dentro do ambiente urbano, não ter uma infraestrutura urbana adequada, acabam migrando e morando longe do centro urbano para que a iniciativa privada possa fornecer todo esse aparato para eles. Então, o saneamento, lazer, segurança, coisas que no meio urbano talvez eles não estejam satisfeitos. Certo? Bem, pessoas, na aula de hoje a gente viu como que o processo de industrialização está relacionado com a urbanização brasileira. O quanto que esse setor industrial ele está totalmente conectado com a formação das cidades. Então, o processo de urbanização brasileira ele se deve ao início da indústria brasileira. Falamos um pouco sobre as redes urbanas, essa malha urbana, e citamos 3 problemas urbanos aí. A macrocefalia urbana, que é o inchaço das cidades, a segregação espacial, que são as pessoas que não têm condições de se manter no espaço urbano por questões financeiras, e a autossegregação socioespacial, que é quando as pessoas vão para distante da cidade, justamente por não se sentirem aparadas pelo poder público com a infraestrutura urbana suficiente. Para deixar esse conteúdo um pouco mais fixo, vamos resolver uma questão? Com a modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessas ocorrências foi: letra A, a formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. B, a difusão de políticas de controle habitacional. C, a expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. Ou D, a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Vou dar um tempinho agora para você responder essa questão. Pausa o vídeo e vai lá. Bem, pessoal, a resposta certa aí é a letra D. O crescimento das cidades e o processo migratório acelerado fez com que a gente tivesse um grande potencial, uma grande quantidade de pessoas chegando ao mesmo tempo nas cidades. E por não ter condições financeiras de se manter nesse ambiente urbano, começaram a se criar áreas de risco, muitas vezes formando as favelas, tá certo? Então esse processo acelerado de urbanização criou as áreas periféricas e áreas de risco. Resposta certa, a letra D. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, mas deixo uma recomendação, o filme sobre o Barão de Mauá. É um filme que fala desse processo de urbanização e industrialização brasileira. Então, vai lá e assiste o filme. Bem, pessoas, a aula termina por aqui, mas nossos estudos continuam. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixe o like se você gostou e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!